Ele entrou com sua noiva e saiu percebendo que os filhos que negou há 6 anos estavam sentados bem na sua frente. Max Warren sempre acreditou que a certeza era a maior forma de força. Aos 34 anos, ele era um homem que confiava em fatos, lógica e decisões que não deixavam espaço para dúvidas. Sua ascensão ao cargo de CEO não havia sido acidental. Foi construída com disciplina, ambição e a capacidade de cortar qualquer coisa que ameaçasse sua vida cuidadosamente estruturada. Emoções em seu mundo eram algo a ser gerenciado, não seguido. 6 anos antes, ele também estava certo. Quando Emma parou na frente dele, pálida e trêmula, e lhe disse que estava grávida, Max não ouviu medo na voz dela. Ele ouviu perigo. Sua empresa estava à beira de uma grande expansão. Sua reputação era frágil, seu futuro mapeado com precisão. Uma criança não se encaixava nesse plano. Ele se convenceu de que ela estava mentindo, que queria prendê-lo, que o amor havia se transformado em manipulação. Ele falou duramente, acusou-a de usá-lo e foi embora antes que ela pudesse terminar de explicar. Ele nunca olhou para trás, e quando ela desapareceu completamente de sua vida, ele tomou isso como prova de que estava certo. Agora, 6 anos depois, Max estava sentado na varanda aberta de um restaurante de elite, com vista para o rio, vestido em um terno perfeitamente cortado, a brisa da noite carregando o cheiro do verão e vinho caro. À sua frente sentava Victoria, sua noiva, elegante e de olhar aguçado, seu cabelo escuro penteado impecavelmente, seu sorriso calculado e confiante. Ela se encaixava perfeitamente em sua vida. Ela sabia como se comportar em eventos, como falar com investidores, como nunca fazer perguntas que pudessem atrasá-lo. Esta noite deveria ser simples. Um jantar tranquilo antes de uma festa de noivado. Mais um passo em direção a um futuro que parecia impressionante, visto de fora. Max examinava o cardápio distraidamente, enquanto Victoria falava sobre locais de casamento e listas de convidados, sua voz suave, mas impaciente, como se já estivesse entediada com os detalhes de uma celebração que acreditava ser inevitável. Então Max olhou para cima. Em uma mesa perto da borda da varanda, estava sentada uma mulher que ele não via há 6 anos, mas reconheceu instantaneamente. O cabelo de Emma estava mais claro do que ele lembrava, sua postura mais calma, sua expressão não mais marcada pela incerteza. Ela parecia mais velha, não em anos, mas em profundidade, como se a vida a tivesse forçado a crescer de maneiras que ele nunca teve que fazer. E ao lado dela estavam sentados 2 meninos. Eles eram idênticos. Ambos tinham cabelos loiros e levemente ondulados, que captavam a luz da noite. Ambos tinham olhos azuis claros, que eram dolorosamente familiares. Ambos se inclinavam para ela enquanto falavam, competindo por sua atenção com um afeto natural. Um ria abertamente, o outro observava mais silenciosamente, mas seus movimentos se espelhavam tão naturalmente que parecia inquietante. Max sentiu o ar sair de seus pulmões. O mundo ao seu redor continuava como se nada tivesse acontecido. Copos tilintavam, pessoas riam, garçons moviam-se entre as mesas. Victoria ainda estava falando, suas palavras fluindo sem pausa, mas Max não a ouvia mais. Todo o seu foco estava travado na cena, se desenrolando a poucos metros de distância. Emma sorriu para os meninos, estendendo a mão para ajustar o colarinho de um deles, seu toque instintivo e gentil. Os meninos responderam com uma confiança tão completa que fez algo dentro de Max se contorcer dolorosamente. Ele não precisava de números, datas ou explicações. A verdade o atingiu com uma clareza
que ele nunca havia experimentado antes. Aquelas não eram as crianças de outra pessoa. Eram dele. Seu peito apertou, não com raiva, mas com uma súbita e avassaladora sensação de perda. 6 anos colapsaram em um único momento, e com eles desapareceu a versão do passado que ele havia inventado para justificar suas escolhas. Pela primeira vez, desde a noite em que se afastou de Emma, a dúvida infiltrou-se em sua certeza, silenciosa, mas devastadora. Victoria notou seu silêncio e seguiu seu olhar, sua expressão escurecendo quando viu para onde ele estava olhando. Max, disse ela bruscamente, a irritação cortando seu tom composto. Você está me ouvindo? Ele não respondeu. Porque pela primeira vez em sua vida, Max Warren entendeu que a verdade que ele havia rejeitado 6 anos atrás não havia desaparecido. Ela simplesmente cresceu, viveu e esperou. E agora estava sentada na frente dele, impossível de ignorar. Max não se lembrou de empurrar a cadeira para trás, mas de repente ele estava de pé. O movimento foi abrupto o suficiente para que Victoria parasse no meio da frase, sua irritação brilhando abertamente agora enquanto olhava para ele. Ele mal registrou a expressão dela. Sua atenção estava fixada inteiramente na mesa distante, em Emma e nos 2 meninos que agora compartilhavam uma sobremesa, suas cabeças curvadas juntas, em concentração silenciosa. Aonde você vai? Victoria perguntou bruscamente, baixando a voz, mas não sua raiva. Eu já volto, disse Max automaticamente, embora não tivesse ideia se era verdade. Ele atravessou a varanda com passos medidos que não correspondiam ao caos em sua mente. Cada instinto lhe dizia para parar, para dar meia volta, para retornar à segurança da vida que ele entendia. Mas outra força, mais forte e muito mais inquietante, empurrava-o para frente. Quanto mais perto chegava, mais inegável a semelhança se tornava. Estava no formato do nariz dos meninos, na leve ruga entre as sobrancelhas quando se concentravam, na maneira familiar como um deles inclinava a cabeça enquanto ouvia. Emma sentiu a presença dele antes de vê-lo. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma quietude que falava de reconhecimento e prontidão. Ela olhou para cima lentamente, seus olhos azuis encontrando os dele com uma calma que o perturbou muito mais do que a raiva jamais poderia. Max, disse ela, não alto, mas claramente. Os meninos se viraram ao som do nome dele, seus olhares mudando para ele com curiosidade aberta. Um deles se inclinou mais para perto de Emma instintivamente, enquanto o outro estudava Max sem medo, sua expressão pensativa e séria. Por um momento, ninguém falou. Eu não sabia, disse Max finalmente, as palavras soando vazias até para seus próprios ouvidos. Elas soavam insuficientes, quase sem sentido, contra o peso do que estava entre eles. Emma assentiu levemente, como se não esperasse nada mais. Imaginei que não. Os olhos dele caíram para os meninos novamente. Quantos anos eles têm? 6, respondeu Emma. Os 2. O número pousou com precisão brutal. 6 anos. O tempo exato desde que ele havia ido embora, convencido de que cortá-la de sua vida havia resolvido tudo. Ele sentiu uma onda de náusea percorrer seu corpo, enquanto memória após memória se rearranjava à luz dessa verdade. Eles são gêmeos, disse Max calmamente, não como uma pergunta. Sim, respondeu Emma. Lucas e Owen. Os meninos trocaram um olhar, sentindo a tensão. Depois olharam de volta para Max. Lucas, o mais reservado dos dois, franziu a testa levemente. Mãe? Perguntou ele, sua voz calma, mas alerta. Quem é esse homem? Emma descansou a mão suavemente no ombro dele. Alguém que eu costumava conhecer, disse ela. Max estremeceu, embora não tivesse o direito.
Ele se ajoelhou lentamente para ficar no nível deles, cuidadoso para não invadir o espaço deles. Oi, disse ele, forçando sua voz a permanecer firme. Eu sou o Max. Owen sorriu sem hesitação. Eu sou o Owen, disse ele alegremente. E esse é meu irmão. Lucas não sorriu. Ele estudou Max de perto, como se medisse algo que ainda não entendia. Antes que Max pudesse responder, um som agudo de saltos se aproximou atrás dele. Victoria o seguira, sua postura rígida, sua expressão abertamente hostil. Então é para cá que você sumiu, disse ela friamente, seus olhos movendo-se de Emma para os meninos e de volta. Inacreditável. Emma levantou-se lentamente da cadeira, posicionando-se entre Victoria e as crianças, sem dizer uma palavra. Por favor, não levante a voz, disse ela calmamente. Você está chateando eles. Victoria zombou. Ah, eu sou o problema agora? Ela se virou para Max, seus olhos flamejando. Você não me contou sobre isso. Não havia nada para contar, disse Max calmamente, não tirando os olhos de Emma. As palavras pairaram no ar, pesadas com a implicação. Victoria riu bruscamente, o som quebradiço. Então é isso? Você a vê, e de repente seu passado volta rastejando. Emma encontrou o olhar dela sem vacilar. Seu problema não é comigo, disse ela uniformemente. E certamente não com meus filhos. A ênfase foi deliberada. Max sentiu algo dentro dele mudar irrevogavelmente. Pela primeira vez ele viu a situação não como um confronto entre duas mulheres, mas como um teste do homem que ele escolheu ser. Ele se endireitou lentamente. Victoria, disse ele, sua voz firme. Você deve voltar para a mesa. Os olhos dela se arregalaram em descrença. Com licença. Eu falo com você mais tarde, continuou ele. Aqui não. O silêncio se estendeu entre eles. O rosto de Victoria endureceu, o orgulho ferido além do reparo. Sem outra palavra, ela se virou bruscamente e foi embora, seu salto batendo no chão como pontos de pontuação em uma frase que acabara de terminar. Max voltou-se para Emma, o peito apertado. Eu não vim aqui para causar problemas, disse ele. Eu não sabia. Eu sei, respondeu Emma. Mas não saber não muda o que aconteceu. Os meninos os observavam silenciosamente agora, sentindo a seriedade por baixo da conversa. Owen segurou a mão de Emma, enquanto Lucas mantinha os olhos fixos em Max, ilegíveis. Não estou pedindo nada esta noite, disse Max após uma pausa. Eu só precisava ver você. Ver eles? Emma o estudou cuidadosamente, procurando por algo sob o choque e o arrependimento. Finalmente, ela assentiu uma vez. Já chega por hoje, disse ela. Eles estão cansados. Max levantou-se lentamente, as pernas instáveis. Posso vê-los novamente? Emma hesitou, depois respondeu honestamente. Vamos ver. Não foi uma permissão, não foi uma recusa, mas para Max foi a primeira abertura que lhe foi dada em 6 anos. Max voltou à sua mesa apenas o tempo suficiente para pegar seu paletó. Victoria já havia ido embora, sua cadeira empurrada bruscamente para trás, seu vinho intocado. O espaço que ela deixou para trás parecia frio e final, mas Max não a seguiu. Pela primeira vez, a perda de um futuro cuidadosamente planejado não o assustou. O que o perturbou muito mais foi o peso do presente pressionando seu peito. Ele saiu do restaurante para o ar quente da noite, caminhando sem direção, até que o barulho da rua suavizasse seus pensamentos. A imagem dos gêmeos repetia-se incansavelmente em sua mente. A maneira como Owen sorria sem hesitação. A maneira como Lucas o observava com intensidade cautelosa. 2 temperamentos diferentes,
mas unidos pela mesma semelhança inconfundível que os ligava a ele de maneiras que nenhuma negação poderia desfazer. De volta ao seu apartamento, Max ficou no escuro por um longo tempo, as luzes da cidade sangrando através das janelas. Ele afrouxou a gravata, depois a removeu inteiramente, jogando-a no balcão, como se estivesse se livrando de algo constritivo. Por anos, ele acreditou que clareza significava certeza, que a dúvida era uma fraqueza a ser eliminada. Agora, a dúvida era tudo o que ele tinha, e estava remodelando tudo o que ele pensava que sabia. O sono não veio facilmente. Quando finalmente veio, foi fragmentado e inquieto, cheio de memórias mal formadas de Emma, parada na frente dele anos atrás, sua voz firme apesar do medo. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, quão seletivamente ele havia lembrado daquela noite. Ele havia focado em sua própria raiva, em seu próprio senso de traição, enquanto ignorava a determinação silenciosa nos olhos dela. Ela não tinha sido manipuladora. Ela estava aterrorizada e sozinha. Pela manhã, sua certeza havia desmoronado completamente. Max cancelou suas reuniões sem explicação. Sua assistente protestou brevemente e estranhou o desvio da rotina, mas ele encerrou a chamada rapidamente. Pela primeira vez, a empresa poderia funcionar sem ele. Havia coisas que nenhuma decisão de diretoria poderia resolver. Ele passou o dia repassando linhas do tempo, datas, conversas, reconstruindo o passado com honestidade brutal. Emma havia desaparecido logo depois que ele foi embora. Ele tomou isso como confirmação de suas suposições, nunca questionando se o silêncio dela era um ato de sobrevivência em vez de culpa. A verdade existia o tempo todo, mas exigia que ele fizesse perguntas que nunca estivera disposto a fazer. Naquela tarde, ele se viu parado do lado de fora do restaurante novamente, olhando para a varanda vazia. A mesa onde Emma se sentara estava vaga agora, a cena reduzida à memória. Ele se perguntou quantas vezes ela havia passado por lugares que um dia compartilharam, carregando seus filhos, enquanto ele seguia em frente intocado, convencido de que havia escapado da responsabilidade. A percepção o deixou nauseado. Tarde daquela noite, Max fez algo que evitara por anos. Ele procurou pelo nome de Emma, não por canais profissionais, mas cautelosamente, respeitosamente. Não demorou muito. Ela não havia se escondido. Ela simplesmente não existia mais no mundo dele. O perfil dela era mínimo. Nenhuma foto das crianças. Nenhuma declaração pública. Apenas informações suficientes para confirmar o que ele já sabia. Ela havia construído uma vida sem ele, não por rancor, mas por necessidade. Max digitou e apagou uma mensagem mais vezes do que podia contar. Cada versão soava inadequada. Finalmente, ele escreveu algo simples. Não estou pedindo explicações. Só quero conversar, quando e se você estiver pronta. Ele olhou para a tela por um longo tempo antes de enviar. A resposta veio 1 hora depois. Amanhã. Tarde. O parque perto do rio. 1 hora. Não houve gentilezas. Nenhuma emoção. Apenas limites. Max leu a mensagem repetidas vezes, sentindo algo desconhecido se instalar em seu peito. Não era alívio. Era responsabilidade. O dia seguinte não poderia ser gerenciado, negociado ou controlado. O que quer que o aguardasse naquele parque exigiria algo totalmente diferente dele. Não autoridade, não certeza, presença. E pela primeira vez desde que foi embora 6 anos atrás, Max entendeu que aparecer custaria muito mais do que partir jamais custou. O parque perto do rio estava mais quieto do que Max esperava quando chegou na tarde seguinte. O ar trazia o cheiro de água e grama fresca, e o movimento constante do rio criava um ritmo calmo que contrastava fortemente com a tensão crescendo dentro dele.
Ele chegou cedo novamente, não porque quisesse apressar o momento, mas porque esperar parecia a única coisa que podia fazer agora sem cometer outro erro. Ele escolheu um banco debaixo de uma árvore e sentou-se, forçando-se a respirar devagar para deixar os sons ao seu redor ancorá-lo no presente. Crianças brincavam ao longe, suas risadas flutuando pelo espaço aberto. Cada som parecia amplificado, cada movimento significativo. Max checou o telefone uma vez, depois o guardou no bolso, determinado a não se esconder atrás dele. Quando Emma apareceu, caminhando pelo caminho em direção a ele, ele se levantou imediatamente. Ela estava segurando as mãos dos meninos desta vez, um de cada lado, movendo-se no ritmo deles em vez do dela. Lucas caminhava com atenção cuidadosa, onde colocava os pés, enquanto Owen balançava as mãos unidas levemente, cantarolando para si mesmo. Vendo-os assim, firmes e confiantes, Max sentiu o aperto familiar em seu peito retornar. Emma parou a alguns passos dele. Ela não sorriu, mas sua expressão também não era fria. Era neutra, composta, protetora. Ela soltou as mãos dos meninos apenas quando chegaram ao banco, guiando-os para se sentarem enquanto ela permanecia de pé. "Este é o Lucas", disse ela calmamente, descansando a mão no ombro do menino mais quieto. "E este é o Owen." "Eu lembro", disse Max suavemente. "Obrigado por terem vindo." "Eu disse 1 hora", respondeu Emma. "Isso não mudou." "Eu entendo", disse ele. "Não estou aqui para pressionar." Os meninos olhavam para ele abertamente agora, a curiosidade vencendo a cautela. Owen inclinou a cabeça ligeiramente. "Você estava no restaurante", disse ele com naturalidade. "Sim", respondeu Max, baixando-se para sentar no banco em frente a eles. "Eu estava." Lucas o estudou cuidadosamente, seu olhar aguçado e pensativo. "A mamãe diz que vocês se conheciam." "Conhecíamos", respondeu Max. "Há muito tempo." Houve uma pausa, preenchida apenas pelo som do rio. Max resistiu à vontade de preenchê-la com explicações ou desculpas. Ele já havia aprendido o suficiente para entender que as palavras vinham por último, não primeiro. Emma finalmente sentou-se ao lado dos meninos, posicionando-se sutilmente entre eles e Max, não por hostilidade, mas por instinto. "Eles sabem que você é o pai deles", disse ela calmamente. "Eu não escondi isso deles." As palavras o atingiram com mais força do que ele esperava. "E o que você disse a eles?" perguntou ele. "Que você não estava pronto para estar na vida deles", respondeu Emma honestamente, "e que isso não tinha nada a ver com eles." Max assentiu lentamente, absorvendo o peso dessa verdade. "Isso foi generoso da sua parte", disse ele. "Foi necessário", respondeu ela. "Eles merecem crescer sem pensar que não foram desejados." Owen franziu a testa ligeiramente, processando a conversa à sua maneira. "Então você não sabia sobre nós?" perguntou ele. "Não", disse Max gentilmente. "Eu não sabia, e a culpa é minha." Os olhos de Lucas se estreitaram um pouco. "Por que você não perguntou?" A simplicidade da pergunta deixou Max sem defesa. Ele encontrou o olhar de Lucas diretamente. "Porque eu estava errado", disse ele. "E porque eu tinha medo de ouvir algo que mudaria minha vida." Emma o observou de perto, medindo a honestidade em seu tom em vez das palavras em si. Pela primeira vez, ela não interrompeu. "Não posso mudar o que fiz", continuou Max, mantendo a voz firme. "Mas quero assumir a responsabilidade pelo que não fiz, se vocês me permitirem." Emma exalou lentamente. "A responsabilidade não começa com o querer", disse ela. "Começa com a paciência." "Eu tenho tempo", respondeu Max. "Tanto quanto for necessário." Os meninos se mexeram.
a tensão diminuindo ligeiramente enquanto os adultos falavam em tons mais calmos. Owen se inclinou mais para perto de Emma, descansando contra o lado dela, enquanto Lucas permanecia alerta, ainda observando Max com interesse cauteloso. Depois de um tempo, Emma checou o relógio. "Já chega por hoje", disse ela. Max levantou-se imediatamente, respeitando o limite sem protestar. "Obrigado", disse ele, "por me encontrar." Emma hesitou, depois assentiu uma vez. "Vamos ver como as coisas vão", disse ela, devagar. Enquanto ela se afastava com os meninos, Max ficou onde estava, observando-os desaparecer pelo caminho. Ele não seguiu. Ele não chamou. Pela primeira vez, a contenção parecia progresso. Sentado sozinho no banco, Max entendeu algo que nunca havia compreendido antes. Redenção não era sobre ser perdoado rápida ou completamente. Era sobre aceitar limites, honrar fronteiras e aparecer novamente sem expectativa. E pela primeira vez em 6 anos, ele estava pronto para fazer exatamente isso. Os dias que se seguiram passaram com uma estranha mistura de contenção e intensidade. Max não contatou Emma novamente de imediato, embora cada instinto o instigasse a fazê-lo. Ele entendia agora que a urgência era seu velho hábito, um que já lhe custara muito. Em vez disso, ele permitiu que o silêncio existisse, usando-o não como um espaço para preencher, mas como um teste para ver se ele poderia finalmente respeitar os limites sem se sentir no direito a resultados imediatos. Ele voltou ao trabalho, mas tudo parecia diferente. Reuniões que antes exigiam sua atenção total, agora pareciam vazias, sua urgência artificial. Ele se viu observando o relógio de uma maneira que nunca fizera antes. Não porque queria que o dia acabasse, mas porque queria que o próprio tempo desacelerasse. A imagem de Lucas e Owen, sentados naquele banco, repetia-se em sua mente constantemente, seus rostos sérios e observadores, muito mais velhos em consciência do que seus anos sugeriam. Uma noite, incapaz de permanecer quieto por mais tempo, Max dirigiu pelo bairro perto do apartamento de Emma, cuidadoso para não passar diretamente pelo prédio dela. Ele disse a si mesmo que estava apenas tentando entender o ambiente em que seus filhos estavam crescendo, mas a verdade era mais complicada. Ele estava confrontando a realidade de que a vida havia seguido em frente sem ele, silenciosa e com sucesso, e essa percepção trazia tanto alívio quanto arrependimento. Quando Emma finalmente entrou em contato novamente, foi 3 dias depois. A mensagem foi breve e precisa. Amanhã, mesmo parque. 30 minutos. Max leu 2 vezes, depois mais uma vez, sentindo algo estável substituir a antecipação nervosa que sentira antes. Ele respondeu com uma única palavra. Ok. Na tarde seguinte, ele chegou exatamente na hora. Emma já estava lá com os meninos, sentada na grama desta vez, em vez de um banco. Lucas estava desenhando linhas na terra com um graveto, focado e metódico, enquanto Owen perseguia uma borboleta com entusiasmo dramático. Emma os observava com atenção silenciosa, sua postura relaxada, mas alerta. Max aproximou-se lentamente e parou a alguns passos, esperando. Emma olhou para cima e assentiu uma vez, concedendo permissão sem palavras. Ele sentou-se na grama a uma distância respeitosa, espelhando o nível deles em vez de se posicionar acima. Owen o notou primeiro. "Você veio de novo", disse ele, parecendo satisfeito em vez de surpreso. "Sim", respondeu Max. "Eu disse que viria." Lucas olhou brevemente, depois voltou ao seu desenho. "As pessoas dizem muito isso", disse ele calmamente. Max absorveu o comentário sem defensiva. "Eu sei", respondeu ele.
É por isso que eu voltei. Emma observou a troca de perto, sua expressão ilegível. Vamos ficar pouco tempo hoje, disse ela. Quero ver como eles se sentem. É justo, respondeu Max. Por vários minutos nada aconteceu. Max não tentou liderar a interação ou se inserir na brincadeira dos meninos. Ele assistiu, comentou apenas quando falavam com ele e permitiu que o silêncio fizesse seu trabalho. Gradualmente, Owen vagou para mais perto, segurando uma folha como se apresentasse evidência de algo importante. Você acha que esta é melhor do que a outra? Perguntou ele seriamente. Max inclinou-se ligeiramente para a frente, considerando a folha com igual seriedade. Acho que depende do que você precisa fazer com ela, disse ele. Owen sorriu satisfeito e sentou-se perto dele. Lucas observou isso pelo canto do olho, seu ceticismo suavizando apenas o suficiente para se tornar curiosidade. Emma exalou calmamente, uma tensão diminuindo que Max não sabia que estava lá. Depois de um tempo, ela falou novamente. Eles não precisam de um pai perfeito, disse ela, sua voz calma, mas firme. Eles precisam de alguém que não desapareça quando as coisas ficam desconfortáveis. Max assentiu. Eu não vou, disse ele. E se eu fizer algo errado, não vou fingir que não aconteceu. Emma o estudou por um longo momento. Isso importa mais do que você pensa. Quando chegou a hora de ir embora, Owen correu à frente em direção ao caminho, enquanto Lucas demorou 1 segundo. Ele olhou para Max cuidadosamente, depois perguntou. Você vem na próxima vez também? Max não respondeu imediatamente. Ele olhou para Emma primeiro, depois de volta para Lucas. Se sua mãe disser que tudo bem, respondeu ele. Emma encontrou seu olhar e assentiu uma vez. Nós conversaremos, disse ela. Não era confiança ainda, mas era movimento. Enquanto Max os observava se afastando, ele não sentiu pressa em seguir, nenhuma necessidade de forçar o momento. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu que presença não era sobre proximidade, mas sobre confiabilidade. E enquanto estava lá, sozinho no parque que se tornara o centro de tudo, ele sabia que o que quer que viesse a seguir seria construído lenta, deliberada e honestamente. Pela primeira vez, isso parecia exatamente certo. O tempo começou a se esticar de maneiras desconhecidas para Max. Os dias não se misturavam mais como antes, medidos apenas por prazos e conquistas. Em vez disso, eram marcados por momentos menores que carregavam um peso que ele nunca aprendera a reconhecer antes. Uma mensagem de Emma confirmando outro encontro. Uma breve lembrança do olhar cuidadoso de Lucas. O riso fácil de Owen ecoando em sua mente muito depois de desaparecer na realidade. Seus encontros continuaram, sempre planejados, sempre limitados, sempre nos termos de Emma. Às vezes se encontravam no parque, outras vezes em um café tranquilo, onde os meninos podiam sentar com livros de colorir enquanto os adultos falavam em voz baixa. Max nunca reclamou das restrições. Ele as tratava como limites que precisavam de proteção, não obstáculos a serem superados. Cada encontro parecia um exame para o qual ele não se preparava com discursos, apenas com presença. Gradualmente, Emma começou a falar mais durante aquelas horas. Não sobre o passado a princípio, mas sobre os meninos. Sobre a sensibilidade de Lucas, como ele notava tudo e fazia perguntas muito depois que os outros já tinham seguido em frente. Sobre a energia ilimitada de Owen, sua capacidade de perdoar pequenas decepções rapidamente e seguir em frente sem amargura. Max ouvia atentamente, absorvendo esses detalhes como se aprendesse uma língua que deveria saber desde o início. Uma tarde, enquanto a chuva os forçava a sentar sob um pavilhão coberto, Emma finalmente permitiu que a conversa voltasse ao passado. Na noite em que você foi embora, disse ela calmamente,
observando os meninos pularem em poças próximas. Eu não chorei até você ter ido. Max fechou os olhos brevemente, depois os abriu novamente, forçando-se a permanecer totalmente presente. Eu fui cruel, disse ele, e certo de mim mesmo. Essa foi a pior parte. Eu não estava pedindo para você consertar nada, continuou Emma. Eu estava pedindo para você ficar tempo suficiente para ouvir. Ele assentiu lentamente. Eu não sabia como. Isso não faz doer menos, disse ela, não acusando, apenas declarando um fato. A honestidade entre eles parecia frágil, mas necessária. Max entendia agora que o remorso não apagava o dano. Apenas o reconhecia. E o reconhecimento, embora doloroso, era o começo de algo real. Naquela noite, após um de seus encontros mais curtos, Emma o surpreendeu. Você gostaria de ir ao evento da escola deles na próxima semana? Perguntou ela. Max olhou para ela com cuidado, incerto se tinha ouvido corretamente. Como o quê? Perguntou ele. Como alguém que os conhece, respondeu Emma. Não como pai deles. Ainda não. Eu gostaria disso, disse ele imediatamente. Depois acrescentou mais baixinho. Se você tiver certeza. Ela assentiu. Eu tenho. O evento foi simples. Uma pequena apresentação no ginásio da escola, crianças em filas irregulares, vozes altas e descoordenadas. Max sentou-se no fundo, resistindo à vontade de se destacar, aplaudindo quando todos aplaudiam, sorrindo quando os meninos avistaram Emma na multidão e acenaram entusiasticamente. Quando os olhos de Lucas encontraram brevemente os dele, não houve sorriso, mas houve reconhecimento. Isso por si só pareceu monumental. Depois, Owen correu primeiro, animado e sem fôlego. Você viu a gente? Perguntou ele. Eu vi, respondeu Max. Vocês foram incríveis. Lucas aproximou-se mais devagar, depois assentiu uma vez. Nós não erramos, disse ele. Não, concordou Max. Vocês não erraram. Emma observou a troca com algo parecido com um alívio cauteloso. Mais tarde, enquanto saíam juntos, ela disse calmamente. Você lidou bem com aquilo. Eu estou tentando, respondeu Max honestamente. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Max confrontou uma verdade que o perturbou profundamente. Ele não tinha mais medo da responsabilidade. Ele tinha medo de falhar nela, medo de que um passo errado desfizesse tudo o que ele começara a construir. Mas, ao contrário de antes, esse medo não o empurrou para recuar. Ele o empurrou para ficar alerta, cuidadoso e responsável. Pela primeira vez, Max entendeu que a vida não era algo que você reivindicava. Era algo com o que você era confiado. E a confiança, uma vez quebrada, exigia paciência medida não em dias ou meses, mas em consistência, em aparecer de novo, mesmo quando nada parecia mudar, mesmo quando o progresso era invisível, especialmente então. Enquanto apagava as luzes e se preparava para dormir, Max aceitou que não haveria um momento em que tudo de repente se sentiria resolvido. Nenhuma linha clara marcando perdão ou redenção. Haveria apenas o amanhã e a escolha de encontrá-lo honestamente. E desta vez, ele estava pronto para fazer essa escolha. A mudança veio silenciosamente, sem anúncios ou gestos dramáticos, o que tornou tudo ainda mais inquietante para Max. Uma manhã, Emma ligou para ele em vez de enviar uma mensagem. Sua voz na linha estava calma, mas cansada. O tipo de exaustão que vinha de segurar tudo junto por muito tempo sem ajuda. Você pode ficar com os meninos por 1 hora esta tarde? Perguntou ela. Eu tenho uma consulta. Não consigo desmarcar. Max não hesitou, embora seu coração começasse a acelerar.
Sim, disse ele. Claro, me diga o que eles precisam. Eles estarão no apartamento, respondeu Emma. Eu volto antes do jantar. Quando ele chegou, o espaço parecia íntimo de uma maneira que o tornava agudamente consciente de seu lugar nele. O apartamento era modesto, mas acolhedor, cheio de pequenos sinais de uma vida cuidadosamente estruturada. Sapatos alinhados cuidadosamente perto da porta, desenhos colados na geladeira, uma pilha de livros infantis organizados por altura em vez de tema. Max absorveu tudo silenciosamente, reconhecendo quanto esforço era necessário para criar estabilidade, sem nunca esperar reconhecimento por isso. Emma ajoelhou-se na frente dos meninos, dando instruções com clareza prática. Eu volto logo, disse ela. Escutem o Max. Ele sabe o que vocês podem e não podem fazer. Owen assentiu entusiasticamente. Lucas olhou para Max, depois de volta para a mãe. Você vai voltar, disse ele. Eu vou, respondeu Emma, encontrando o olhar dele firmemente. Eu sempre volto. Quando a porta se fechou atrás dela, o apartamento pareceu prender a respiração. Max sentou-se no sofá, incerto de como começar. Owen resolveu o problema para ele subindo na almofada ao lado dele, já folheando um livro. Você sabe ler? Owen perguntou. Sim, disse Max, sorrindo apesar do nó no peito. Eu sei ler. Eles se acomodaram em um ritmo que parecia surpreendentemente natural. Max lia devagar, ajustando seu ritmo às interrupções de Owen e às correções ocasionais de Lucas. Quando o livro acabou, eles passaram a construir uma torre de blocos de madeira, uma tarefa que Lucas abordou com precisão cuidadosa, enquanto Owen preferia velocidade à estabilidade. Quando a torre desabou, Owen riu e Lucas suspirou, já planejando como melhorá-la na próxima vez. Max os observava, impressionado com a clareza com que suas personalidades se revelavam nos menores momentos. Ele percebeu então o quanto havia perdido, não apenas Marcos, mas essa mágica quieta e comum que definia a vida real. Mais tarde, enquanto Owen cochilava no sofá, Lucas sentou-se em frente a Max na mesa, desenhando intensamente. Você mora sozinho? Perguntou Lucas de repente. Sim, respondeu Max. Você gosta? Perguntou o menino sem olhar para cima. Max considerou a pergunta cuidadosamente. Eu costumava gostar, disse ele. Agora não tenho certeza. Lucas assentiu, como se aquela resposta fizesse sentido. A mamãe diz que ficar sozinho por muito tempo faz as pessoas esquecerem como conversar, disse ele. Max sentiu algo apertar em sua garganta. Sua mãe é muito sábia. Quando Emma voltou, ela parou na porta, absorvendo a cena. Owen dormindo sob um cobertor, Lucas desenhando ao lado de Max. A tensão em seus ombros diminuiu visivelmente. Tudo bem? Perguntou ela. Sim, respondeu Max. Ele acordou uma vez, mas voltou a dormir. Emma sorriu levemente. Obrigada. Naquela noite, enquanto estavam perto da porta, Emma hesitou. Eles gostam de você, disse ela calmamente. Isso importa para mim. Eu não levo isso de ânimo leve, respondeu Max. Mais tarde naquela noite, Max sentou-se sozinho em seu carro, incapaz de ligar o motor imediatamente. Ele percebeu que o medo que carregara por meses havia mudado. Não era mais sobre se ele merecia um lugar na vida deles, mas se ele poderia estar à altura da responsabilidade que lhe fora oferecida. Pela primeira vez, essa responsabilidade não parecia uma ameaça. Parecia um privilégio. E Max entendeu que esse era o ponto de não retorno. Não porque Emma o tivesse perdoado completamente, ou porque os meninos confiassem nele sem reservas, mas porque ele havia cruzado uma linha interna. Ele não conseguia mais imaginar
escolher uma vida que os excluísse. O que quer que viesse a seguir seria complicado, incerto e exigente. Mas pela primeira vez, a complexidade não o assustava. Ela o ancorava. A primavera chegou devagar, quase cautelosamente, como se o próprio mundo precisasse de tempo para se ajustar às mudanças que se desenrolavam entre eles. Os dias ficaram mais longos, a luz permanecendo nas noites, e com ela veio uma sensação de movimento que não parecia mais apressada ou forçada. A presença de Max na vida dos meninos havia se tornado esperada, em vez de questionada, tecida silenciosamente em sua rotina, através da consistência, em vez de declaração. Ele não precisava mais de convites para cada encontro. Emma lhe enviava atualizações simples agora, perguntando se ele podia se juntar a eles para o jantar, ou buscar os meninos na escola quando ela estava atrasada. Cada pedido carregava confiança, e Max tratava essa confiança com um cuidado que beirava a reverência. Ele nunca reclamou, nunca pressionou por mais do que foi oferecido e nunca desapareceu, mesmo quando o trabalho exigia sacrifícios que ele antes consideraria impossíveis. O momento decisivo veio em uma tarde comum. Lucas e Owen brincavam na sala de estar, discutindo gentilmente sobre qual jogo escolher, enquanto Emma estava na cozinha, organizando a papelada. Max sentou-se à mesa, revisando documentos de trabalho que havia adiado para depois do jantar. A cena era mundana, quase entediante, e ainda assim o atingiu com uma clareza avassaladora. Era isso que ele havia abandonado 6 anos atrás sem entender seu valor. Lucas aproximou-se dele silenciosamente, segurando um pedaço de papel. "A mamãe diz que você é bom com números", disse ele. Max sorriu. "Eu sou." "Você pode me ajudar?" perguntou Lucas. Max empurrou os papéis para o lado imediatamente. "Claro." Emma observou da porta, enquanto Max se inclinava para mais perto, explicando pacientemente, nunca levantando a voz, nunca mostrando frustração. Owen juntou-se no meio, fazendo perguntas não relacionadas que Max respondeu com igual seriedade. Não havia performance em seu comportamento, nenhuma tentativa de impressionar. Ele simplesmente estava lá. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Emma serviu 2 xícaras de chá e sentou-se em frente a Max. O apartamento estava quieto, envolto no zumbido suave da cidade além das janelas. "Preciso dizer uma coisa", começou ela. Max pousou sua xícara, dando-lhe total atenção. "Passei muito tempo acreditando que sempre teria que fazer tudo sozinha", disse Emma. "Não porque eu quisesse, mas porque eu não confiava em ninguém para não ir embora quando ficasse difícil." Max assentiu lentamente. "Eu te dei todos os motivos para acreditar nisso." "Sim", concordou ela, "mas você não foi desta vez." As palavras pairaram entre eles, frágeis e pesadas de significado. "Não estou dizendo que tudo está perdoado", continuou Emma. "Algumas coisas levam mais tempo do que isso, mas eu vejo quem você é agora. E mais importante, eles vêm." Ela olhou em direção ao quarto dos meninos. Max sentiu algo mudar profundamente dentro dele, algo final e fundamental. "Eu não vou embora", disse ele. "Não quando for difícil, não quando for desconfortável, nunca." Emma estudou seu rosto, procurando não por certeza, mas por verdade. Quando a encontrou, seus ombros relaxaram de uma maneira que ele nunca tinha visto antes. Semanas depois, eles voltaram ao mesmo restaurante onde tudo havia desmoronado. Desta vez, não havia tensão, nenhum confronto não dito esperando nas sombras. Os 4 sentaram-se juntos na varanda, Lucas lendo cuidadosamente o cardápio, Owen insistindo em pedir a sobremesa primeiro, Emma rindo baixinho,
enquanto tentava manter a paz entre eles. Max observou a cena se desenrolar com descrença silenciosa. Ele havia chegado a este lugar uma vez com uma mulher que se encaixava em sua imagem de sucesso e saíra com nada além de certeza. Agora, ele estava sentado aqui com uma família que quase perdera, entendendo que o verdadeiro sucesso não tinha nada a ver com controle ou aparências. Enquanto o sol se punha, lançando uma luz quente sobre a mesa, Owen encostou-se nele sem hesitação, e Lucas o seguiu um momento depois, fingindo que foi acidental. Max não se mexeu. Ele simplesmente ficou. Emma encontrou seus olhos do outro lado da mesa e, pela primeira vez, sorriu sem reservas. Max não havia recebido uma segunda chance. Ele havia conquistado uma. Não através de riqueza ou poder, mas através de paciência, humildade e a coragem de permanecer quando teria sido mais fácil ir embora. 6 anos atrás, ele havia rejeitado a verdade por medo. Agora, ele a escolhia. Totalmente, finalmente e sem hesitação. E desta vez, ele estava exatamente onde pertencia. Quando escrevi esta história, quis mostrar que os erros mais difíceis muitas vezes nascem não da crueldade, mas do medo. Medo de perder o controle, uma vida familiar ou a si mesmo. Mas a verdade e a responsabilidade não podem ser evitadas. Elas sempre nos alcançam. Para mim, esta história não é sobre dinheiro, mas sobre escolha e redenção. Max não é um herói perfeito. Ele é alguém que aprendeu passo a passo como assumir a responsabilidade e ficar quando importa. Emma é o tipo de mulher que sobrevive silenciosamente, protege seus filhos e não perdoa com palavras, apenas com o tempo. E os meninos são a verdade mais pura da história. Eles não precisam de grandes promessas. Eles precisam de consistência e amor. O final é feliz, não porque tudo se torna perfeito, mas porque cada personagem cresce naquilo que realmente importa. Família, confiança e uma chance de começar de novo. Esta é uma história fictícia, escrita por mim. Eu crio histórias originais para explorar situações emocionais e morais com as quais as pessoas podem se identificar. Esta história não é baseada em pessoas reais. Obrigado por ouvir e refletir comigo.